Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Mais um Nerachat Talks. Eu sou o Diogo. Hoje eu tenho o prazer de receber um cara muito bacana aqui. Foi nosso professor já, nosso grande professor, Schneider. Seja bem-vindo, meu amigo. Muitíssimo obrigado. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E o que eu puder colaborar vai ser um prazer. Que aí acho que a gente tem muita coisa para falar um pouquinho, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre questão da atividade física, sobre saúde física, mental, tanto que ela é importante na nossa vida, tanto que ela pode aliar no combate de tantas doenças, né, cara? Com certeza, Diogo. Nós da educação física, né, digo nós pela tua formação também, entendemos o corpo sempre de uma forma holística, né, onde tudo está conectado, né, não existe um corpo separado de uma mente, não existe mente sã e o corpo não e mente sim, enfim, tá tudo interligado, né, e é muito importante a gente ter essa noção para que a gente saiba, né, na tratativa do outro ser humano, como que a gente vai lidar, claro, em cada uma dentro das suas profissões, né? Mas sempre andando tudo junto. Coisa boa. Antes da gente começar, eu queria agradecer a Estúdio Arte Papelaria Criativa. Inclusive, trouxe uma lembrancinha para você. Olha só, que bacana! Olha só, que legal! Um Bob Goods e personalizado aqui pro Rian. Olha pro Yuri também, que bacana! Muitíssimo obrigado, olha só. Muito obrigado aí aos parceiros. Sem dúvida, os meninos vão fazer um boníssimo proveito. Eu sou muito da necessidade de tirar a tela, né? Por questões profissionais e porque a gente vê hoje o que as telas estão causando, né, Diogo? Com certeza. Então, muitíssimo obrigado. De muito bom gosto, vai ser muito bem aproveitado. Coisa boa. Schneider, conta um pouquinho para nós como é que você caiu na educação física. O que te levou na educação física? Diogo, eu até me envergonho, de certa forma, né, do motivo que de verdade, né, fez eu decidir ir para educação física. Eu sou de Presidente Olegário, próximo a Patos de Minas Gerais mesmo. Você é primo do Gustavo Lima? Em cidade pequena todo mundo é primo, né, Diogo? Então, eu devo ter um primo terceiro ali, algum parentesco de longe, né? Mas realmente, né, Gustavo Lima, eu falo que ele é da minha cidade, porque eu vim primeiro. Eu só não sou conhecido igual ele, mas somos da mesma cidade. E lá, ainda na escola, no ginásio, né, como a gente falava na época, tinha a educação física, né? 2 vezes por semana. E eu sempre vi o professor de educação física sendo o mais querido da escola, o mais ovacionado, né? E muitas vezes nem trabalhando tanto. Eu via lá e eu tinha um professor rola-bola. Isso eu lá com os meus 15, 16 para 17 anos, né? Decidindo ainda o que ia fazer. Aí eu vi o professor de educação física que, na minha visão, não trabalhava muito. Era o mais querido da escola. Chegava ali na quadra, jogava uma bola para ali, outra para aqui, ficava tranquilão, sentado, batendo um papo com os alunos e tudo. Eu, na minha cabeça pobre, né, de bem uns 25 aninhos atrás, falei, cara, eu quero isso pra minha vida. Ser o mais querido, ovacionado, ainda assim nem trabalhar nada. Olha que beleza, ele chega, joga uma bola ali e tá tudo certo. E por esse motivo que eu me envergonho hoje, né? Porque depois de 6 meses eu na educação física, após o primeiro semestre, eu vi a importância que a educação física tem na vida das pessoas. Cada vez mais se consolidando a importância, né? Considerada hoje, né, realmente uma área da saúde. Eu vi o quanto era importante e o quanto aquele meu professor desperdiçava o momento dele com os alunos, né? Então, realmente o motivo foi esse, né? Um motivo bem feio, assim, né? Pra poder direcionar alguém, querer ganhar sem trabalhar tanto. Mas, posteriormente a isso, né? Eu tive uma missão pessoal, né? De pegar esse primeiro motivo aí, de pegar essa razão de eu tentar na educação física e transformar nela justamente o contrário. Fazer o inverso. O inverso dela, para poder fazer diferença na vida das pessoas. Tive uma boa orientação, não tive uma boa educação física escolar. Eu sempre fui muito orientado ao esporte, à saúde, pela minha família, pela minha mãe especificamente, mas não pela escola, né? Então, eu iniciei a minha formação tendo essa consciência e querendo ser um profissional que fizesse diferença. Isso é engraçado. Eu já vim para educação física porque eu tive um professor que dava educação física, né? Olha isso. Ele ensinava. Então, assim, eu fui atleta, né, na adolescência e tudo, treinava handebol e basquete, assim, assiduamente, justamente por essa questão do... Por você ter tido uma referência, né, Diogo? E esse nome Schneider? Alemão,
não tenho time de futebol hoje, não sou jogador. Você torce pro Bayern? Minha mãe, Diogo, lá em 1985, finalzinho de 84 para 85, ela já, né, já grávida, obviamente, ela escutou um jogo, era Alemanha, não sei com qual Tinha realmente um jogador chamado Schneider. Tinha um que chamava Schneider, até então mesmo. sobrenome, né? Era. Ela escutou isso, ela também não gosta de futebol, mas escutou esse nome e falou, é isso que vai chamar meu filho. Aí acabou colocando o nome, deu uma brasileirada boa na ortografia, na escrita, mas provém daí de um jogador alemão de futebol. Legal, cara. Exatamente. E hoje é engraçado, né, quanto é desconexo, por eu não ter tido uma boa educação física escolar, né, o futebol que era o que era jogado naquela época, né, não tinha tabelão para basquete. Mal tinha uma redezinha ali numa graminha empoeirada ali. E era só o futebol. E eu nunca fui bom no futebol. Eu sempre era o último a ser escolhido. Quando eu era escolhido, eu era pro gol, né? Então, passei a não ter uma vivência com o futebol. Então, meu nome provém do futebol e hoje nem time eu tenho. Nem time eu não torço pra nada. Qual time que você dá? Eu não torço pra ninguém. Não, pra ninguém. Quem tá ganhando? Esse é o qual? É o Corinthians? Então, vamos junto com ele. Isso aí. Bom... Antes de a gente começar, é importante a gente destacar assim, quando a gente fala de saúde, atividade física, né, enfim, a gente tem essa questão hoje que é muito em alta, que é cada vez mais... A gente tem muita academia, mas a gente ainda tem muito sedentarismo, né, muita gente sedentária, gente que não procura fazer atividade física. E hoje ela é a maior, se eu não me engano, acho que é a quarta causa de morte hoje no mundo, e uma coisa evitável, né? Que você Exatamente. poderia viver melhor, com qualidade de vida melhor e envelhecer melhor. De certa forma, até simples, né? Sim, a gente vê... às vezes eu me orgulho de ver pessoas com 90 anos querendo tá vivendo, querendo buscar uma atividade física, enfim. Então, nesse contexto tudo, como é que você encara a atividade física para essas pessoas que não entendem, ou as pessoas que até entendem, mas que não buscam fazer... cuidar de si, olhar para si, o nosso eu, que muitas vezes ele fica esquecido, ele fica de lado, mas o mais importante que eu vejo que as pessoas procuram hoje é só a estética, mas ela não procura só a qualidade de vida dela, né? Uhum. Para aqueles que não fazem nada, Diogo, nada mesmo, e tem uma consciência, né, tem uma cognição dentro de padrões, eu considero uma ignorância, eu acho que é essa a palavra, né? Porque ignorância não é você não ter conhecimento. O próprio nome fala, ignorar, né? O conhecimento está ali, hoje, sabemos por inúmeros parâmetros, por inúmeros relatos científicos, né? O quanto que o exercício tem que fazer parte do nosso dia, diário. O movimento tem que ser diário, né? E a gente tem, como eu disse, né, diversos relatos científicos em torno disso. Acesso à internet, um clique, a gente está com a tela do dia inteiro na mão. Então, quem não faz exercício e tem, como eu disse, uma cognição padrão, está ignorando essas informações, está ignorando esse conhecimento. Dificilmente você liga uma televisão ou passa uma rede social sem falar de atividade física, sem enaltecer a importância de estar em movimento. Sabe-se hoje que o exercício ele é tão importante que qualquer que seja a situação que você esteja inserido, quer que seja ela física ou psicológica, né? Depressões, ansiedades, síndromes de pânico, doenças crônicas como a própria obesidade, diabetes, hipertensão, enfim. Sabe-se que em todas as situações o exercício ameniza. Tratamentos de câncer, enfim. O exercício ele vem para poder nos dar longevidade saudável. Porque só viver muito, na minha opinião, não tendo uma qualidade de vida, não conseguindo levantar, né, as suas funções básicas do dia a dia, se alimentar, se limpar. E o exercício, ele vai nos permitir manter a nossa funcionalidade por mais tempo e com mais efetividade. Como eu disse agora há pouco, é impossível não sabermos hoje a importância do exercício. Mas a partir do momento que você está inserido no movimento, você pensa um pouco mais em você. Na medida que você tira alguns minutos do dia para se exercitar,
E alguns minutos são suficientes, porque não é necessário eu ser o louco da academia, eu ser o louco da corrida, o doido da bike, né? Aquele cara que faz exercício de manhã, de tarde, de noite. Não, a gente tem relatos que 20 minutos de atividades diárias, 7 vezes por semana, já são suficientes para trazer alguma modificação no nosso corpo. Olha, e as pessoas, elas lutam por fazer 30 minutos numa esteira, às vezes. 30 minutos, Diogo, né? As pessoas lutam por então, talvez culturalmente, nós temos esse deixar para ver onde que dá. Porque normalmente a gente vai no dentista quando o dente já tá caindo, eu já perdi o dente, eu tenho que colocar uma prótese. Eu vou no cardiologista quando eu quase infarto ou quando eu já infartei, quando eu tô sentindo algum desconforto. Não é um hábito nosso ter parâmetros e acompanhar a nossa saúde. Talvez pela falta de envolvimento com o movimento. Porque o envolvimento com o exercício, com o movimento, leva a gente a pensar um pouco mais na gente. Nisso, a gente fica com mais curiosidade, aguça, né? O conhecer sobre nós. Como tá meu colesterol? Meu coração tá bom mesmo? E a minha pressão? Tá funcionando direitinho? Como que tá minha glicose? Tem uma coisa que é engraçada quando você fala sobre isso, sobre a questão da saúde. Há pouco tempo eu até vi uns dados do Ministério, da Organização Mundial da Saúde, falando sobre o sedentarismo mundial. E você fala de adolescentes, e é o que preocupa, até porque a tecnologia está aí, eles não conseguem fugir dela para poder fazer para a prática de atividade, e até entrar esse pensamento demora. E outra coisa que eu vi interessante, há poucos dias pela Associação de Cardiologistas no Brasil, não sei se o nome agora eu não me recordo, mas enfim, falando da questão da saúde da mulher e saúde do homem. Como a saúde da mulher avançou nos últimos 20 anos e como a saúde do homem ela retroagiu. E assim, a saúde da mulher ela é feita desde a primeira consulta dela com um ginecologista e isso vai para a vida. Homem só vai quando chega ali nos 40. Isso. E geralmente já está com alguns probleminhas, né? Nunca passou por uma análise. Se você perguntar para um homem hoje, a última vez que ele foi ao médico, ele foi porque ele estava precisando realmente. E aí a gente encaixa a atividade física dentro desse ponto e aí que a gente vê o quê? O quão falta o conhecimento das pessoas sobre uma melhora da qualidade de vida para se viver, igual você disse, por mais tempo, por mais anos, mas com qualidade de vida e não chegar ali dependendo das pessoas, né? Semana passada nós tivemos dentro do nosso Neurachal Talks, está até liberado para você ir assistir, com a doutora Karina, ela fala muito sobre a questão do trabalho com o cérebro. Né, trabalhar bastante a neuróbica, principalmente porque o cérebro ele vai perdendo as conexões. E como ele vai perdendo as conexões, o que vai acontecer? O cérebro ele vai morrendo. E se ele vai morrendo, ele falta por quê? Porque eu não penso mais, eu não trabalho mais essas conexões. Aí é onde a gente entra nas questões, as demências futuras e outros processos provavelmente vão acontecer, né? Achava-se, né, que a questão do exercício, da musculação, era estritamente uma questão estética, né? Até porque a musculação tem um histórico nascendo do fisiculturismo, né? Nascendo ali realmente da estética, mas vai muito além, né? Um trabalho de musculação, um trabalho aeróbio, né? Ajuda nas questões anatômicas do nosso sistema nervoso, né? Justamente nisso, na manutenção dos nossos neurônios, né? Na proliferação deles, na produção de novos, no raciocínio, da forma que a gente analisa as situações, na própria resiliência, né? E as mulheres têm, culturalmente, esse envolvimento mais próximo com a saúde relacionada ao médico, né? Tem todas as questões ginecológicas, né? As questões hormonais. Então, é mais comum você observar a mulher se preocupando um pouco mais, e os homens nem tanto. E, às vezes, quando o que motiva o início à prática, como você comentou agora há pouco, é uma questão estética, né? Mesmo sendo uma questão estética, já é alguma coisa, porque pelo menos ele está se movimentando, ele está se preocupando, né? Então, com essa junção, né, ali, a gente passa a ter maior percepção sobre o nosso corpo. Quando eu estou em movimento, como eu disse atrás, eu me preocupo um pouco mais com a alimentação. Eu tenho mais propriocepção, eu tenho mais percepção corporal. Isso é verdade. Então, se alguma coisinha começa a dar errado, se eu sinto uma dor diferente, se eu não faço nada, não me preocupo com nada, vai ser normal aquelas dores do meu dia, a dor do sedentarismo. Mas se eu faço exercícios, eu me conheço muito mais. Eu sei onde são minhas dores e quando surge uma dor diferente, um incômodo diferente, eu tenho essa maior percepção.
Então, caso surja alguma alteração metabólica, alguma alteração fisiológica, a partir do momento que eu estou me exercitando, eu percebo isso de forma antecipada, de forma precoce, e se for um problemão, eu consigo cuidar com maior possibilidade de efetividade no tratamento, né? Então, precisamos sim estar em movimento todos os dias, homens, mulheres, né? Porque isso leva a uma cascata de bons hábitos. Eu vou me preocupar um pouco mais com o meu sono, né? Às vezes a gente só dorme porque tem que dormir. Não, o quanto que a gente sabe, né, que o sono ele é regenerativo, o sono ele é necessário para minha cognição, para minha memória, para as questões físicas, para rendimento esportivo, né? E era algo que quanta gente precisa tomar remédio para dormir. Isso. E que poderia estar gastando isso na atividade física para descansar a cabeça e... O movimento, ele ajuda na produção das inas, né? A serotonina, a dopamina, enfim, né? Todos esses neurotransmissores que vão ajudar a regular o sono. Chegou uma pergunta aqui. Qual o melhor horário para fazer atividade física? Tem esse tabu. Manhã, tarde ou à noite que você chega na adrenalina? Vamos lá. Encarando por uma questão fisiológica e intrínseca, ciclo circadiano, na parte da tarde, ali por volta de 3 para 5, 6 horas da tarde, é um momento que, pelo ciclo circadiano, pela produção de hormônios normais e tudo, é um momento que eu teria mais disposição física, né? Eu consigo imprimir um pouco mais de força, eu consigo fazer um treinamento, teoricamente, baseado no ciclo circadiano. Mas aí, o que a gente vivencia hoje, a gente às vezes não consegue agregar, conectar a nossa biologia, a nossa logística de vida. Troco o turno. Como que eu faço para todos os dias fazer um exercício na parte da tarde? Trabalho em horário comercial. Não tem jeito. Então, o que eu analiso como ideal para se fazer exercício? O momento que você consegue ficar livre do restante do mundo, pelo menos por 30 minutos. É o meu caso, né? Às vezes eu só consigo fazer antes de eu iniciar o meu dia. Eu só consigo fazer 5 horas da manhã. Mas, poxa, eu durmo 10 horas da noite, né? Eu, teoricamente, não vou ter um sono tão adequado, né, para descansar. Mas, se eu tiro ali, de repente, realmente, uns 30 minutinhos, pouca coisa que eu tiro do meu sono, mas eu consigo fazer um exercício aeróbio num dia, fazer um exercício de musculação no outro, enfim. Esse breve momento que você tira do teu sono e aplica na atividade física, vai ter benefícios mesmo tirando um pouquinho do sono que não seria tão adequado. Às vezes é no horário do almoço que eu tenho essa disponibilidade, né? Aí vai depender realmente da logística de vida que a pessoa tem. Sim. Mas é o momento que ela conseguir pelo menos 30 minutinhos por dia, isso envolve 7 dias da semana e 31 dias de 28 de fevereiro a dezembro, 31 dias, 28, todos os dias do mês. Coisa boa. Tá escutando, né, galera? Começar a pegar firme, 30 minutinhos por dia. E tudo, Diogo, é uma questão realmente de hábitos. Porque a questão, eu não tenho tempo. E normalmente o pessoal não fala de dinheiro. A desculpa, né, / justificativa, não é dinheiro hoje em dia, e sim tempo. Quando a gente fala nessa questão desse tempo, do dinheiro e tudo mais, aí você vê várias pessoas lutando ali com relação a isso. Aí fala assim, a maioria das vezes a resposta é, eu não tenho tempo. Mas ela tem tempo de chegar em casa e ver uma novela, por exemplo. Ou ela tem tempo de chegar em casa e mexer no celular. Mas ela não tem tempo de cuidar 30 minutos da saúde dela. A gente entende, Diogo, te cortando. Não, sim. A gente entende que no final do dia, né, é um esforço extra, ou logo no inicinho para quem tem problema com acordar, né, é um esforço extra para estar na atividade física. Mas é o que você falou, esse esforço se torna extra quando te tira do seu sofá, quando te tira da sua televisão, da sua tela. Então, se a gente conseguir conciliar, né, que seria o ideal, tá saindo do trabalho, não vai em casa para depois ir para academia. Já leva as coisas direto. Já vai direto para academia. Direto, né? Você sai do trabalho normalmente cansado, psicologicamente ou fisicamente falando. Vai em casa, o sofá vai ser muito mais forte, uma questão vai ser muito mais forte do que a... Eu dou um relato por mim, que quando eu retomei para fazer academia, foi porque eu tinha tido pânico, e uma das coisas que... E eu tava obeso, né? Eu tava bem obeso.
já tô 20 quilos a menos e com pânico. Pensa, tudo instaurado e você entra, pô. E eu fui muito bem acolhido pelo Rodrigo lá na Cornelius e tudo mais. E o Rodrigo falou assim, tem calma que vai dar tudo certo. Vamos começar por um básico. Então, o básico é assim, começa a atividade, escolhe o melhor horário. E eu descobri que o melhor horário para mim era antes do meu trabalho. Que a hora que eu chegava no trabalho, eu estava pilhado. Então, o pânico que estava instaurado, ele já não entrava tanto na minha vida. Então, em menos de um mês, eu consegui me livrar, entre aspas, das crises. E aí, mais um processo de alguns meses, eu já não tinha mais nada com relação a sintomas de pânico. Fantástico. Regulação de neurotransmissores antes do trabalho, para você ter uma condição produtiva no trabalho. Em 6 meses eu ganhei alta. Então, assim, foi muito positivo, né, com relação a tudo isso. Mas eu tô dando esse exemplo para quem tá ouvindo a gente. Por quê? Porque geralmente a gente fica buscando um horário para começar, não tem horário. E quando eu fiz isso, eu fui numa consulta numa quinta-feira, o médico, na hora que pesou, ele falou assim, você sabe que daqui mais uns tantos quilos você vai estar obeso mórbido. Aquilo já me gelei, né, tipo, pô... Eu ainda tô muito novo pra estar assim. E aí você começa uma rotina e vai atrás e em 8, 9 meses eu perdi 20 quilos. Foi muito rápido, né? Mas eu me programei para aquilo e eu me entreguei para aquilo. Para me cuidar. Aí hoje eu olho diferente para mim, hoje eu me cuido, né? E então... a questão, a gente falou culturalmente, deixou chegar num estado desse, numa situação dessa, para depois, né, entre aspas, ser obrigado a tomar uma atitude, não cuidou da saúde, teve que cuidar da doença naquele momento, né? A gente falando de saúde mental, hoje a atividade física ela assim, ela sempre foi um grande aliado, mas hoje se fala muito, né? Porque a gente vive com muitas pessoas com depressão, com pânico, entre outras, ansiedade, que nem se fala, né? E isso vai causando transtornos no trabalho, perda de qualidade, enfim. Atividade física hoje, como que você enxerga ela para o futuro com relação a tudo isso? Até porque nós vamos ter muitos casos de problemas de saúde mental, que é a minha preocupação. Eu tenho uma filha adolescente e isso me preocupa. Claro que a gente tem que pensar que a nossa geração é uma, a geração que está vindo é outra. E é uma outra totalmente tecnológica, mas ao mesmo tempo que... Será que eles vão preocupar com a saúde mesmo? Como que vai ser isso, né? Eu me preocupo também, tenho um filho de 9, outro de 2 anos e meio, né? Estão vindo numa geração muito, muito tecnológica, né? E a questão do movimento, Diogo, ele precisa de ser inserido dentro de casa. Nós precisamos de ter referências. Você se citou, né? Se você hoje é uma pessoa que faz atividade física, exercício físico, né? Exercício físico, justamente. Atividade física, praticamente todo mundo faz em maiores ou em menores quantidades durante o dia, né? Que é movimentar. Eu tô aqui fazendo uma atividade física com os braços, né? Mas a gente tá gastando a mente agora. Mas de exercício físico, né? Que é direcionado, tem toda uma programação, né? Uma logística, tem um propósito, tem um direcionamento, tem uma prescrição. A partir do momento que a gente dá exemplos, e fica aí para quem está nos assistindo, né? Que são pais, que são responsáveis, o avô, o tio, enfim, que tem um contato direto com seus cuidados, né? Com seus filhos, com seus netos, enfim. Precisa de ser exemplificado, eles precisam de ter referências. Primeiro, né, pela questão da própria educação. A partir do momento que nós temos referências dentro de casa, eu tenho uma família que come bem porque eu dei exemplo, né? Eu tenho uma família que se exercita porque eu dei o exemplo. Então, se não partir de dentro agora, e se a gente não mudar isso, as projeções que se fazem, né, de órgãos aí referenciados à saúde, né, dessa quantidade imensa de obesos que teremos, essa quantidade imensa de problemas de saúde relacionados ao sedentarismo, vão ser consignados lá, vão ser acertados lá. Então, a forma da gente tentar mudar isso agora, a primeira coisa, dentro de casa, o exemplo. Nós precisamos fazer um direcionamento aonde a gente consiga conquistar esses jovens, né? Porque às vezes eu fico procurando a galinha dos ovos de ouro, o momento perfeito de eu começar a atividade física. Eu preciso de 1 hora todos os dias da semana para poder fazer aquela atividade. Não. O ideal é o que você tem para oferecer naquele momento. O ideal, para quem não faz nenhuma atividade, nenhum exercício, não está inserido em um programa de saúde, é começar. Então, se a gente mostra, né, que 20 minutos são suficientes,
a gente vai ter, de repente, conseguindo levar aquele adolescente, levar aquele jovem, tirar ele da tela, que seja por 30 minutos, fazer uma corrida, para ir para academia, enfim. E a partir dessa consciência da necessidade de movimento, a gente consegue mudar essas estatísticas lá na frente, né? Mas se realmente não houver uma referência, um direcionamento dentro de casa, infelizmente, as referências que a gente vai tendo aí, né, são de blogueiros, né, que trazem muitas vezes ali uma condição que não é de saúde, uma condição estética que não está relacionada à questão da saúde. É difícil essa questão estética que não está relacionada à saúde, falando de influencers, quantas pessoas usam de artifícios para ter o corpo bonito e acaba que isso reflete em outros e que não entende que aquilo não é natural, né? Então... Eles são muito ansiosos, com essas informações rápidas igual a gente tem na tela aqui, o resultado que os nossos jovens querem ter hoje é na mesma velocidade que eles atualizam a tela de algum aplicativo. E isso leva eles a, juntamente observando essa ansiedade, observando as suas referências perfeitas na estética, perfeitas no rendimento, a ir para caminhos que não estão relacionados à saúde, né? Eu digo muitas vezes ali, é o fisiculturismo profissional. O fisiculturismo profissional está relacionado à extrema estética, que não tem relação diretamente com a saúde. Porque para eu ficar daquela forma, eu tenho que lançar mãos de alguns meios que muito possivelmente vão comprometer a minha saúde de forma, né, média a longo prazo. Isso é o complicado. Recebi uma pergunta aqui falando, qual atividade física ou exercício físico escolher? Isso é muito difícil porque é difícil escolher para alguém isso, né? Mas eu diria hoje, Diogo, se você só tem a oportunidade de 30 a 45 minutos, 3 vezes por semana, e precisa escolher uma atividade, a musculação. A musculação, ela trabalha uma das valências mais importantes que a gente tem, que é a força, junto com o condicionamento cardiorrespiratório também, né? Eu colocaria os dois no mesmo patamar, mas só tem uma atividade para escolher, a musculação. A musculação é a modalidade de exercício físico que a gente consegue controlar da melhor forma, de forma mais específica, os parâmetros, né? Então a gente consegue controlar a velocidade de movimento, angulação, carga, densidade. Eu tenho um problema no joelho, eu consigo levar para musculação. Eu tenho um problema na coluna, eu consigo levar para musculação. Eu tenho um idoso que está com dificuldades, né, de deambulação, de movimentação. Na musculação eu melhoro isso. Eu tenho um obeso, eu melhoro a massa muscular, eu melhoro o metabolismo. Eu tenho alguém com tratamento de câncer, eu melhoro as respostas do tratamento através do trabalho, da contração muscular, né? A gente sabe o quanto as miocinas estão diretamente relacionadas na saúde neural, na saúde metabólica, e a gente observa a praticidade de não ter um horário para ser seguido num treino de musculação. Justamente. A logística que é favorecida por eu conseguir treinar em 30, em 45 minutinhos, aonde, de repente, para outras atividades, eu preciso esperar um horário marcado, eu tenho que ter, de repente, mais aparatos. Enfim, a musculação só seria, né, a atividade escolhida se eu pudesse fazer uma atividade só. Exatamente. Sei que nós estamos bem em cima do horário, mas antes da gente terminar, queria fazer um bate-bola contigo. Vamos lá. Uma atividade que você não vive sem. Musculação. É difícil, peraí, eu sei que eu atrapalho o bate-bola, deixa eu driblar antes de chutar para a área aqui, peraí. A musculação como finalidade de saúde geral, como prazer a corrida. Perfeito. Uma música favorita que não falta na sua play para poder treinar. Nossa senhora. Pode ser a banda, não? Mas a música, vai virar... Pode ser a música da banda. Eu vou começar do estilo, vou escolher a banda e depois eu vou pra música. Pode ser. Pode ser? Pode ser. O estilo rock and roll, dentro do rock and roll heavy metal, dentro do heavy metal, eu escolheria ali, inclusive finalizando agora nessa semana os trabalhos aí, Black Sabbath, e dentro do Black Sabbath eu escolheria
de repente, Iron Man, né? Que é uma música que me motiva bastante, é uma música que me dá uma vontade, a hora que começa aquela batidinha lá e o solo de guitarra sendo distorcido... O negócio já muda. Me adrena bastante. Qual a maior desculpa que você já deu pra não se exercitar? Não tenho tempo. Clássica! Eu diria que é a maior, né? A maior, né? Mas a maior desculpa, porque isso não é uma justificativa. Então, se tratando de desculpa, sim. Porque para eu não praticar, normalmente tem uma justificativa. Sim. Mas se tratando de desculpa, é isso. Hoje eu não tenho tempo. E uma dica para quem quer começar hoje? Não espere, mas não espere mesmo algo de errado aparecer no seu corpo para você começar. Você escolhe. Ou vai cuidar da sua saúde, das dores da saúde, ou vai cuidar da sua doença, das dores da doença. Dores da saúde. Uma dorzinha muscular, um desconforto, uma sudorese, um sofrimento programado, calculado, né, e direcionado. A dor da doença, a dor do joelho, da artrose, a dor do coração, a dor do infarto, a dor da coluna, a dor da hérnia de disco. E quem é o Schneider? Quem é o Schneider? É um profissional de educação física, um ser humano que se preocupa muito, mas muito, e hoje percebe que veio para ser profissional de educação física. Deus me colocou no mundo para ser um profissional de educação física e para cuidar das pessoas. É isso aí. É isso. Irmão, obrigado, viu? Eu que agradeço. Valeu demais. Façam imenso. Show. Parabéns aí pelo quadro de vocês, parabéns pela proposta, pela iniciativa, fantástico. Bom, pessoal, a gente está encerrando esse quadro, né? Que a gente falou um pouquinho sobre saúde, atividade física, mas a gente vai ter outros. Esse foi o nosso primeiro quadro sobre saúde, né, Schneider? Você foi o nosso primeiro convidado aí para falar um pouquinho. Que honra! E a gente começa uma série aí pela frente que você pode estar acompanhando conosco aí, né? Toda quinta-feira, aqui no Araxá Talks. Até a próxima e fiquem com Deus aí. Valeu, pessoal!